Olá, nesse vídeo vou continuar falando da nossa teoria sobre utilidade média variância, carteira ótima e modelo CAPM, retomando mais uma vez o que nós havíamos nos proposto a falar sobre esse tema, tá? Era começando expondo o modelo de utilidade média variância, nós já fizemos essa exposição no primeiro vídeo. Falar da rentabilidade e o padrão de uma carteira com dois ativos, nós começamos a falar desse tema no primeiro vídeo, continuamos no segundo vídeo e nesse vídeo nós vamos concluir esse tema, tá? Os outros temas vão ficar para os próximos vídeos, tá? Então os temas de rentabilidade e o padrão de uma carteira com diversos ativos, teoria da carteira ótima e modelo CAPM vão ficar para os próximos vídeos. Então vamos voltar a falar, dar continuidade a falar sobre rentabilidade e desvio padrão de uma carteira com dois ativos. Vamos começar retomando muito rapidamente algumas coisas que a gente viu no primeiro vídeo e agora no segundo vídeo sobre o nosso tema, tá? A primeira coisa, a notação que a gente está usando, A gente está usando as letras minúsculas R1 e R2 para designar o retorno dos ativos 1 e 2. Quando eu coloco um tio em cima, eu estou expressando esses retornos como variáveis aleatórias, Quando eu coloco uma barrinha em cima, eu estou expressando os valores esperados desses retornos, Sigma 1 e Sigma 2 vão ser os desvios padrões desses retornos, ou rentabilidade desses ativos, tá? Sigma 1,2 e Sigma 2,1 é a covariância entre esses dois retornos. Y0 seria o valor total investido pelo nosso investidor. E W é um parâmetro que descreve como o investimento é dividido no ativo 1 e no ativo 2. W é o valor total investido em cada um dos ativos. W é a fração do valor total investido que foi destinada ao ativo 1. De tal maneira que o total investido no ativo 1 vai ser W vezes Y0, e o total investido no ativo 2 vai ser 1 menos W vezes Y0. Nós convencionamos que o W pode ser maior do que 1 ou menor do que 0. Se o W for menor do que 0, se o W for negativo, eu vou ter um investimento negativo no ativo 1, o que para a gente vai ser interpretado como uma venda a descoberto do ativo 1. E se o W for maior do que 1, 1 menos W vai ser negativo, eu vou ter um investimento negativo no ativo 2, o que para nós vai ser interpretado como uma venda a descoberto no ativo 2. Bem, aplicando as definições de esperança, e as propriedades do operador esperança e as propriedades da variância, nós chegamos a essas duas equações que descrevem como a rentabilidade esperada da minha carteira de ativos, que a gente estava notando com a letra R maiúscula, com a barrinha em cima para designar que é a esperança, e a variância dessa carteira de ativos, que a gente estava notando como sigma R ao quadrado. Sigma R seria o desvio padrão da carteira de ativos, então, tanto a rentabilidade esperada quanto a variância da carteira de ativos eram dados por expressões que dependiam de W, que é uma variável sob o controle do nosso investidor. Ele pode escolher qual que é a fração da sua carteira de ativos que ele vai investir no ativo 1, tá? E de outros parâmetros, R1, R2, R1 barra, R2 barra, Sigma 1, Sigma 2 e Sigma 1,2, que são parâmetros que estão fora do controle do nosso investidor. Bem, como a gente estava querendo ressaltar a relação entre sigma R e R barra, ou seja, a relação entre o desvio padrão da rentabilidade da nossa carteira de ativos e a rentabilidade dessa carteira de ativos, nós eliminamos o W dessas duas equações, ou de outra maneira, resolvemos a primeira equação para W, substituímos na segunda equação e chegamos à seguinte relação entre sigma R ao quadrado, sigma R ao quadrado e R barra. Então, nessa relação aqui, essa relação que a gente explorou bastante, vai usar ainda um pouquinho mais na aula de hoje, ela poderia ser reescrita conforme aparece nesse slide agora, dessa maneira aqui, essa relação equivale a dizer que sigma R ao quadrado dividido por gama que multiplica beta menos alfa ao quadrado, menos R menos alfa, tudo isso elevado ao quadrado dividido por beta menos alfa ao quadrado, é igual a 1. No qual gama, beta, alfa são parâmetros, são valores
que dependem exclusivamente de parâmetros que estão fora do controle do nosso investidor. A única coisa que é afetada por parâmetro que está no controle do nosso investidor, que é o W, né, a fração que ele vai destinar do investimento ao ativo 1 e, consequentemente, quanto ele vai destinar ao ativo 2. Tá? Os únicos parâmetros que são afetados então por essa variável de escolha do nosso investidor são o sigma R, tá? E o R barra. Tá? Então, colocar esses termos aqui em termos de alfa, beta e gama, tá? Não afetam, né, a caracterização do problema do nosso investidor. Tá? Mas se vocês quiserem, né, daqui estão, né, as definições desses termos aqui, alfa, beta e gama. O que acontece? Quando a relação entre sigma R e R barra é descrita dessa maneira, fica claro que essa relação aqui, né, os valores de sigma R e de R barra que atendem a essa relação, eles são valores cujo gráfico, né, é descrito por uma hipérbole, né, uma hipérbole que tem por centro, tá, o ponto 0, alfa, tá, e tem por vértices, né, os pontos A, alfa e menos A, alfa, tá? A gente viu que a descrição dessa hipérbole, a gente detalhou um pouquinho a descrição dessa hipérbole. Essa hipérbole ela vai ser paralela, né, ao eixo do desvio padrão, e a gente só está interessado, é claro, no lado dessa hipérbole que tem significado estatístico, que é o lado em que o desvio padrão é positivo. Então a gente vai focar apenas nesse lado aqui, né? E então, o próximo slide, que é o último ponto de recordação que eu vou fazer, o próximo slide mostra essa hipérbole desse lado, dividido em 3 pedaços. Né? O primeiro pedaço, tá, é o pedaço da curva que vai, tá, do ponto representando o ativo 1 para o ponto representando o ativo 2. Né? Esse pedaço aqui é o pedaço em que, tá, o investimento nos dois ativos é positivo, eu não tenho a venda descoberta de nenhum dos ativos. Né? O segundo pedaço, tá, é o ponto que está aqui à direita, né, e acima do ponto correspondente ao ativo com maior rentabilidade, aqui no nosso caso o ativo 1. Né? Nesse caso aqui, tá, o percentual da riqueza investida no ativo 1 é maior do que 100%, o que significa que para viabilizar isso, o nosso investidor tem que vender a descoberta o ativo 2. Né? E no último pedaço, tá, é o pedaço em que W é menor do que zero, que significa que o percentual da riqueza investida no ativo 1 é menor do que zero. Né? Então eu tenho um W negativo, tá? O que só é viabilizado quando eu vendo a descoberta do ativo 1 para poder investir no ativo 2 mais do que a totalidade da minha riqueza. Então vamos partir desse resultado, vamos voltar para aquela nossa fórmula inicial, para agora fazer uma última investigação de alguns casos particulares, né, relativos, tá, ao formato dessa curva. Bem, vamos voltar àquela expressão, a primeira expressão que a gente havia obtido quando derivava a relação entre sigma R e R, a partir, né, das fórmulas que definiam a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos e a variância dessa rentabilidade, que é essa fórmula aqui. E vamos tentar responder com essa fórmula, tá? 3 variantes da mesma pergunta. Né? A mesma pergunta é: o que acontece com a relação sigma R entre o desvio padrão e a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos, caso A, tá, os dois ativos tenham suas rentabilidades perfeitamente correlacionadas de modo positivo, ou seja, com coeficiente de correlação linear igual a 1. B, caso o coeficiente de correlação linear seja perfeito, mas negativo, ou seja, eu tenho um coeficiente de correlação linear igual a menos 1. Né? E C, caso um dos ativos não tenha risco, caso um dos ativos seja totalmente livre de risco, ele dê uma rentabilidade 100% segura. E para responder essas 3 perguntas, eu vou pegar essa expressão que está aqui no slide, né, destacada aqui. Eu reproduzi essa expressão agora aqui, tá? E eu vou fazer, vamos agora botar um pouco de mão na massa novamente, né? Então, o que eu vou fazer primeiro, né, é estudar caso a caso. Então, qual que era o primeiro caso? O primeiro caso eu tinha correlação linear perfeita. Correlação linear perfeita.
correlação linear positiva perfeita. Quando é que isso ocorre? Isso ocorre, né, se e somente se, tá, a covariância entre as rentabilidades dos dois ativos for, né, igual a o desvio padrão do primeiro ativo vezes o desvio padrão da rentabilidade do segundo ativo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar a expressão que está lá em cima e substituir. Né? Todo lugar que aparece sigma 1, 2, eu vou substituir por sigma 1, sigma 2. Então vamos fazer isso. Sigma r ao quadrado é igual a sigma 1 ao quadrado mais sigma 2 ao quadrado menos 2 vezes sigma 1, 2 vai virar sigma 1, sigma 2. Sigma 1, sigma 2, todo mundo dividido por R1 menos R2 ao quadrado. E multiplicando R maiúsculo barra ao quadrado. Menos 2 vezes R2 sigma 1 ao quadrado mais R1 sigma 2 ao quadrado menos R1 mais R2 sigma 1, 2, que é igual a sigma 1, sigma 2. Tudo isso dividido por R1 menos R2 ao quadrado, multiplicando R maiúsculo barra. Finalmente, né, mais o nosso terceiro termo, R2 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, mais R1 ao quadrado, sigma 2 ao quadrado, menos 2 vezes R1, R2, sigma 1 barra, sigma 1, 2, que é igual a sigma 1 vezes sigma 2, novamente tudo isso dividido por R1 menos R2 ao quadrado. Vamos agora analisar partes dessa expressão, tá? Então, se vocês olharem alguns pedaços dessa expressão, primeiro, o numerador dessa primeira fração, né, que é sigma 1 ao quadrado, mais sigma 2 ao quadrado, menos 2 vezes sigma 1, sigma 2, né? Isso daqui é um quadrado perfeito, né? É um número ao quadrado mais o outro número ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois números. Isso daqui é o quadrado da diferença entre esses dois números, né? Ou seja, isso daqui é sigma 1 menos sigma 2 elevado ao quadrado, tá? Vamos olhar o último termo também, né? O numerador da última fração aqui, que é R2 ao quadrado. Eu vou fazer uma coisinha, já vou deixar R2 ao quadrado vezes sigma 1 ao quadrado, eu posso colocar, agrupar aqui, né? R2 sigma 1 elevado ao quadrado, mais o segundo termo também, R1 ao quadrado vezes sigma 2 ao quadrado, de fato é R1 sigma 2, e o último termo aqui é menos 2 vezes, eu posso dizer que é R2 sigma 1 vezes R1 sigma 2, 2 vezes R2 sigma 1
vezes R1 sigma 2. Então, de novo, aqui eu tenho um quadrado perfeito, né? Aqui eu tenho o meu primeiro número aqui é R2 sigma 1, o segundo é R1 sigma 2. Eu tenho o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, isso daqui, na verdade, eu posso expressar como sendo a diferença entre esses dois números, né? Ou seja, R2 sigma 1 menos R1 sigma 2 ao quadrado. E agora vamos pegar o numerador dessa fração aqui do meio, tá? Esse daqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não muito mais, tá? Eu vou ter aqui R2 sigma 1 ao quadrado mais R1 sigma 2 ao quadrado menos R1 mais R2 sigma 1 sigma 2. Só vou expandir esse último termo aqui, né? E agrupar, tá? Quem tem R2 e que tem R1. Tá? Primeiro eu só vou deixar juntos, depois eu vou colocar em evidência o R2 e o R1. Então eu vou ter R2 sigma 1 ao quadrado menos R2 sigma 1 sigma 2. Não preciso colocar em evidência, né? E agora com R1, eu vou ter R1 sigma 1 ao quadrado mais R1 sigma 1 ao quadrado menos R1 sigma 1 sigma 2. Perdão, eu falei mais R1 sigma 1 ao quadrado, devia ter dito R1 sigma 2 ao quadrado, né? Menos R1 sigma 1 sigma 2. Continua aqui embaixo, tá? Então aqui eu vou colocar o que eu estou vendo, né? Esses termos que tem R2, os dois são multiplicados por sigma 1, né? Um duas vezes e um só uma vez. Então vou colocar R2 sigma 1 em evidência. R2 sigma 1 que põe em evidência vai estar multiplicando o quê? Sigma 1, faltou um sigma 1 aqui, né? Menos sigma 2. E os termos que tem R1, todos eles também estão multiplicados pelo menos uma vez por sigma 2. Né? Então vou colocar R1 sigma 2 em evidência, que multiplica aqui, né? Sigma 2 menos sigma 1. Mais um passo, eu vou multiplicar, tá? Esse último termo, primeiro ele inteirinho por fora, por menos 1, mas para não alterar o sinal, eu vou multiplicar um dos fatores por menos 1, esse fator entre parênteses, tá? De tal maneira que eu vou colocar um menos aqui na frente do R1, tá? E vou colocar um mais na frente do sigma 1 e um menos na frente do sigma 2, né? Então eu vou ficar com R2 sigma 1, que multiplica sigma 1 menos sigma 2 menos R1 sigma 2, inverti o sinal aqui, vou inverter o sinal dentro do parênteses para não perder, né, a, a igualdade, tá? Então, o menos sigma 1 vai ficar mais sigma 1 e o mais sigma 2 vai ficar menos sigma 2, sigma 1 menos sigma 2. O que acontece? Eu consigo colocar agora sigma 1 menos sigma 2 em evidência, né? Então, isso aqui vai ficar igual a sigma 1 menos sigma 2 que multiplica
R2 menos R1. R2 sigma 1 menos R1 sigma 2. Então vamos pegar esses nossos achados aqui, né? 3 achados, e vamos substituir na nossa expressão lá em cima, ganhando um pouquinho de espaço aqui. Tá? Então, substituir aqui, né? E eu vou ficar com sigma r ao quadrado. É igual a... Bom, então, o numerador da primeira fração a gente viu que é sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado. Sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado. Esse termo está multiplicando R maiúsculo barra ao quadrado. Tá? Eu vou deixar aqui um grande denominador, tá, com R1 menos R2 ao quadrado. O segundo termo a gente viu, né? Esse numerador aqui do segundo termo dessa soma é R2 sigma 1 menos R1 sigma 2. Perdão, o segundo termo é o que a gente acabou de ver aqui, né? Ele é igual a, né, menos 2 vezes. Então, esse numerador aqui era igual a sigma 1 menos sigma 2. Eu vou colocar o R aqui, não vai fazer mal, né? Que multiplica R2 sigma 1 menos R1 sigma 2. E o terceiro termo, esse aqui, né? A gente viu que era mais R2 sigma 1 menos R1 sigma 2 ao quadrado. Bom, todo esse povo está sendo dividido por R1 menos R2 ao quadrado. Eu só vou colocar esse sinal de menos, né, numa posição mais visível. Ficou meio feio o meu menos aqui, agora eu acho que está mais inteligível, né? Bem, o que vocês podem ver aqui, olha, de novo a gente tem um quadrado perfeito, né? Isso daqui é sigma 1 menos sigma 2 vezes r elevado ao quadrado. Tá? Podemos até reescrever se vocês preferirem. Vou reescrever. Isso daqui eu vou reescrever como sendo sigma 1 menos sigma 2 vezes r barra tudo isso elevado ao quadrado. Esse sigma 1 menos sigma 2 vezes r barra aparece aqui de novo. Vou até colocar entre colchetes só para destacar. Então eu tenho um número ao quadrado vezes menos, né, duas vezes esse mesmo número vezes o outro número mais esse outro número ao quadrado. Né? Então, de novo, isso daqui é um quadrado perfeito. Né? É um quadrado perfeito que é a diferença entre sigma 1 menos sigma 2 vezes r barra menos
R2 sigma 1 menos R1 sigma 2, essa diferença elevada ao quadrado. Significa agora que sigma R ao quadrado é igual a sigma 1 menos sigma 2, que multiplica R, tudo isso aqui elevado ao quadrado, menos, não, ainda não vou elevar ao quadrado ainda esses carinhas, né? Isso aqui menos R2 sigma 1 menos R1 sigma 2, agora sim, tudo isso elevado ao quadrado e dividido por R1 menos R2 elevado ao quadrado. Essa equação aqui, né? Tanto que caso eu queira resolver para sigma r ou caso eu queira resolver para r, ela admite duas possibilidades, né? Eu tenho na verdade uma igualdade do tipo um número ao quadrado é igual ao outro número ao quadrado. Isso significa, né, que um número é igual a mais ou menos o outro número. Então eu posso dizer que isso daqui implica que ou mais sigma r, tirei o quadrado daqui, tá? É igual a sigma 1 menos sigma 2, que multiplica r barra, menos R2 sigma 1 menos R1 sigma 2. Tudo isso dividido por R1 menos R2. Então, ou sigma r é igual a isso, ou menos sigma r igual a isso. Então, vou colocar aqui um sinal de mais ou menos, né? Interpretando-se dessa maneira, né? Eu quero dizer que ou mais sigma r igual ao termo que está à direita, né? Ou menos sigma r igual a esse termo que está à direita. Faltou colocar uma barrinha aqui, né? Ok, e vamos resolver isso daqui para r, ou seja, vamos colocar r em função de sigma r, é mais interessante para a nossa interpretação. Então, a primeira coisa, eu posso multiplicar dos dois lados por R1 menos R2, tá? E trocar os lados aqui, eu vou ficar com sigma 1 menos sigma 2, que multiplica R, menos R2 sigma 1, menos R1 sigma 2. É igual a mais ou menos R1 menos R2, que multiplica sigma R. Vou passar, né? R2 menos sigma 1 menos R1 menos sigma 2 para o outro lado somando, tá? E vou dividir dos dois lados por sigma 1 menos sigma 2. E eu chego então a R, tá? Em função de sigma R vai ser igual a R2 sigma 1 menos R1 sigma 2. Tudo isso aqui dividido por sigma 1 menos sigma 2. Mais ou menos R1 menos R2
dividido por sigma 1 menos sigma 2 vezes sigma R. Então, se eu fizer um gráfico, né, da relação entre R barra e sigma R, né, esse gráfico, na verdade, vai ser um gráfico de duas linhas retas, né, cujo intercepto com o eixo horizontal é esse termo aqui, vamos chamar esse intercepto de R chapéu, né, e a inclinação é dado por esse termo aqui, R1 menos R2, sigma 1 menos R sigma 2, né? Isso, claro, se eu representar o sigma R, né, no eixo horizontal e o R no eixo vertical, como a gente estava fazendo, né? Muito bem, então se sigma R for igual a zero, né, o meu R chapéu, o meu R barra vai ser igual a R chapéu. Isso significa o seguinte, em tese eu tenho um nível de, nesse caso em que eu tenho correlação linear perfeita entre os dois ativos, tá? Aqui ela é perfeita e positiva, eu tenho um nível, eu consigo atingir, tá, um risco zero, tá? Nesse nível de rentabilidade R chapéu, né? Então, onde está esse nível de rentabilidade R chapéu? Vamos considerar dois casos, tá? No primeiro caso, assim, vamos convencionar, né? Vamos considerar dois casos que são os dois casos relevantes, né? A única convenção que eu vou fazer, sem perder generalidade, é que o ativo mais rentável vai ser sempre o ativo 1, tá? Então, o ativo 1 tem o maior retorno esperado. Os dois casos são os seguintes: o ativo 1 pode ter o maior retorno esperado e o maior desvio padrão, que é o caso mais razoável, ou eu posso ter o ativo 1 tendo o maior retorno esperado e o menor desvio padrão, né, comparativamente ao ativo 2. Tá? Então, é claro que eu poderia colocar o ativo 2 tendo o maior retorno esperado, mas aí é só uma questão do rótulo que eu dou para o ativo de maior retorno esperado. Né? Então a gente não ganha muita coisa pensando dessa maneira, tá? É mais interessante a gente só olhar, então a gente não perde generalidade apenas olhando para esses dois casos. Né? No primeiro caso, o ativo de maior retorno esperado tem o maior risco, no segundo caso, o ativo de maior retorno esperado tem o menor risco. Vamos olhar para o primeiro caso, talvez o primeiro caso seja o mais razoável, né? E eu vou esboçar um gráfico aqui à nossa direita, tá? Aqui está. Vou colocar no eixo horizontal, representar o desvio padrão. Da nossa carteira de ativos, no eixo vertical, a rentabilidade da nossa carteira de ativos, né? Como a gente já estava fazendo. Imagine então que o nosso ativo 1, tá? Ele tenha, tá? Uma combinação de desvio padrão e de rentabilidade, tá? Dada por esse pontinho aqui. Opa, não era para aparecer isso não. Então aqui estão, né? Desvio padrão do ativo 1, sigma 1, e a rentabilidade esperada do ativo 1, R minúsculo 1 barra, né? E imagine que o ativo 2, por exemplo, tenha essa rentabilidade esperada. Eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou ter aqui o desvio padrão do ativo 2 e a rentabilidade esperada do ativo 2. Né? O que acontece? Né? Essa nossa função aqui, ela tem que passar pelos pontos R1 e R2, né? E de fato ela vai passar, né? Substitua sigma R por sigma 1, tá? O que vai acontecer? Bom, as duas expressões aqui estão sendo somadas ou subtraídas, né? Como vocês queiram, tá? Vamos olhar primeiro o caso da soma, tá? Porque ela vai passar pelo ponto R1 e R2 quando eu estou somando esse termo aqui. Então olha para a soma, tá? Esse
essa primeira fração e essa segunda fração, ambas estão divididas por σ1 menos σ2. Se eu faço σr igual a σ1, o que eu vou ter aqui é R2 que multiplica σ1 menos R2 que multiplica σ1. Desaparece. E aqui eu vou ter R1 que multiplica σ1 menos R1 que multiplica σ2, que dá R1 que multiplica σ1 menos σ2, que vai cancelar com o termo de baixo. Vai sobrar apenas R1. R igual a R1 pertence a esse ponto. Vocês podem fazer um raciocínio similar, né, colocando σr igual a σ2 e vocês vão observar que vocês vão obter R igual a R2. Tá? Isso significa que a nossa reta com inclinação positiva passa por esses dois pontos aqui. Então eu vou fazer uma linha reta com inclinação positiva, né, passando por esses dois pontos. Tá? Vou começar aqui. Tá? Esse ponto de cruzamento aqui, né, é o nosso ponto R chapéu. Tá? Esse ponto no qual essa linha reta aqui atinge o eixo vertical. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se o ativo 1 é mais rentável que o ativo 2, eu consigo ter, e se eles são perfeitamente correlacionados, eu consigo obter, tá, uma carteira de ativos com risco zero. Só que essa carteira de ativos vai ter uma rentabilidade inferior ao ativo menos rentável, né? Colocando de outra maneira, o ativo 1 é mais rentável e tem maior desvio padrão que o ativo 2, tá? E os dois são perfeitamente correlacionados, né? Positivamente correlacionados. Então, nesse caso, eu consigo, é verdade, né? Uma carteira de ativos, tá? Com risco zero, com desvio padrão igual a zero. Só que o que vai acontecer é que essa carteira de ativos ela vai ter uma rentabilidade menor do que o ativo menos rentável entre os dois ativos. E eventualmente, como está acontecendo nesse gráfico, essa rentabilidade pode ser negativa. Né? Quando a gente fez o nosso exercício numérico, a rentabilidade era tão negativa que não aparecia no nosso gráfico. Né? Bem, então esse ramo que eu desenhei aqui da nossa hipérbole, que ela se degenerou em duas linhas retas, na verdade, né? É o ramo, né, correspondente à expressão R igual a R chapéu mais, né, R1 menos R2 sobre σ1 menos σ2. Que multiplica σr. Bom, quando σr é igual a zero, né, essa expressão com sinal de mais ou de mesmo nos deve dar o mesmo resultado, que significa que a outra reta deve cruzar essa primeira reta exatamente no ponto, né, correspondente a R chapéu. Tá? E qual que vai ser a inclinação da outra reta? Bom, vai ser o negativo da inclinação da nossa primeira reta. Então a nossa segunda reta ela vai passar por aqui, né? Vai fazer um desenho mais ou menos como esse aqui, tá? Se eu desenhar bem, ela vai ter o mesmo coeficiente angular, né, com o sinal trocado, que é a nossa primeira reta, tá? Eu não vou acertar 100%, mas aqui que está, né, a outra parte da nossa hipérbole, né, degenerada, né, nossa outra semirreta, que é R barra igual, né, a R chapéu menos R1 menos R2 sobre σ1 menos σ2 σr. Então veja, se a gente pensar, né, o nosso investidor com preferências monotônicas, com aversão ao risco, a gente não sabe qual que é a escolha dele, né? Ele tem todas essas possibilidades de combinar desvio padrão e rentabilidade esperada da sua carteira de investimento. A gente não sabe qual vai ser a escolha dele, mas a gente pode dizer qual que não vai ser a escolha dele, né? Ele nunca vai escolher ficar nesse ramo
nessa linha reta, nesse trecho aqui, das possíveis combinações, né, entre sigma r e r esperado, nesse trecho aqui que é negativamente inclinado, né? Aqui ele caminhando nesse trecho aqui à direita, em qualquer ponto desse trecho aqui, ele pode melhorar a posição dele simplesmente, né, caminhando para a esquerda e para cima. Ele aumenta a rentabilidade esperada e diminui, né, o desvio padrão dele. Então, o que ele deve ficar é no ramo ascendente desse par de segmento de retas aqui, tá? Então, esse daqui é o primeiro caso que eu considerei, né, no qual eu tinha aqui, tá, o sigma 1 maior do que o R1 maior que R2 e sigma 1 maior que sigma 2. E se eu tiver, tá, agora o R1 maior que R2 ainda, mas o sigma 1 menor do que sigma 2, tá? Então, eu vou fazer outro gráfico aqui. Só vou manter, vou subir um pouquinho aqui, né? Só vou manter esse pedaço aqui da nossa apresentação, tá? E vamos lá, né? Desenhar um eixo horizontal representando o desvio padrão. Um eixo vertical representando a rentabilidade esperada. E agora imagine que eu tenha o meu ativo de maior rentabilidade de, né, ele nos dê esse desvio padrão. Queria fazer uma linha mais fina. Agora sim, né? Esse desvio padrão. Então esse daqui é o meu sigma 1. E esse aqui é o meu R1. E o ativo de menor rentabilidade, né, ele tem um desvio padrão mais elevado. Por exemplo, algo como isso aqui. Aqui está R2. E o sigma 2 está aqui. Bom, novamente, né, o que vai acontecer, né? Se eu considerar o sinal de mais aqui, né, a reta, né, que eu tomo considerando o sinal de mais, necessariamente tem que passar por esses dois pontos, né? Isso significa que eu vou ter uma reta que faz o seguinte desenho. Sai essa linha reta aqui. E aqui estaria o nosso R chapéu. Então, essas combinações de desvio padrão e rentabilidade são factíveis, tá? E eu posso fazer agora, tá? O que acontece é que quando eu considero sinal de menos, tá? A minha reta com sinal de menos vai cruzar esse ponto aqui. Por que essa reta tem sinal negativo? Porque eu coloquei mais aqui, R1 é maior que R2, mas sigma 1 é menor do que R2, né? Então, essa fração é negativa, com sinal de mais na frente, prepondera o sinal negativo e o meu coeficiente angular é negativo. Para o meu coeficiente angular ficar positivo, eu tenho que colocar um menos na frente. E quando eu coloco um menos na frente, eu vou obter agora essa linha reta. Ela ficou um pouquinho deslocado. Só acertar a posição dela. Agora eu acho que está melhor, né? Ok? Então, essa linha reta aqui embaixo, ela corresponde, tá, à linha reta R barra
igual a R chapéu mais R1 menos R2 sobre sigma 1 menos sigma 2 sigma R. E essa linha reta aqui corresponde à linha reta R barra igual a R chapéu menos R1 barra menos R2 barra sobre sigma 1 menos sigma 2 que multiplica sigma R. Então, se eu tiver uma situação como essa, né, que o meu ativo com maior rentabilidade é também o ativo com maior risco, né, eu tenho certeza que o nosso investidor eu não sei se eu falei corretamente, se eu tiver numa situação como essa, em que o ativo com maior rentabilidade é também o ativo com menor risco, né, e se os dois ativos forem perfeitamente positivamente correlacionados, né, eu posso ter certeza que o nosso investidor vai vender a descoberta o ativo 2, tá? E vai querer investir mais no ativo 1. Né? A gente já viu, né, que se qualquer investidor com aversão ao risco, se eu oferecer algum ganho quando ele aumenta o risco, um pouquinho de aumento de risco ele está disposto a comprar. Então ele vai estar disposto a vender a descoberta o ativo 2, né? E de fato a ficar nesse ramo positivamente inclinado do meu par de retas, que é a nossa hipérbole degenerada. Tá? Então são essas as duas possibilidades com as quais a gente vai se defrontar caso os dois ativos tenham correlação perfeita e positiva. O que acontece? O que a gente vai ver, né, depois nos nossos modelos? Uma possibilidade como essa segunda possibilidade é muito improvável, né? A menos que eu tenha um investidor que tenha uma avaliação contrária a toda a avaliação do restante do mercado. Se todos os investidores pensarem que o ativo 1 ele é mais rentável e tem menor risco que o ativo 2, tá? Todos vão querer, né? Nenhum vai querer comprar o ativo 2 e, ao contrário, todos vão querer vender a descoberto o ativo 2, né? Então, a oferta do ativo 2 vai ser muito grande, isso vai fazer com que despenque o preço do ativo 2, isso vai começar a ajustar a rentabilidade do ativo 2 para que ele não fique numa situação de rentabilidade tão baixa relativamente ao ativo 1. De fato, ele vai ter que ter uma rentabilidade maior que o ativo 1, para que ele finalmente possa ser comprado. Mas enfim, pelo menos teoricamente, do ponto de vista da decisão de um investidor individual, essa situação também é possível. E aqui está, para resumir e apresentar de uma forma mais elegante, mais bonita, o resultado que a gente obteve quando tratou, né, então, desse caso, né, quando a correlação linear é positiva e perfeita. Basicamente a gente chegou a essa expressão para relacionar a rentabilidade esperada e desvio padrão da nossa carteira de ativos, e nós vimos então, né, que no caso em que eu tenho correlação linear perfeita positiva com a nossa carteira, com o nosso ativo mais rentável também tendo maior desvio padrão, tá? Nesse caso eu tenho a possibilidade de obter uma carteira de ativos com risco zero, com desvio padrão zero, mas essa carteira de ativos vai ter uma rentabilidade inferior à rentabilidade do ativo menos rentável, né? Vai acontecer algo bastante diferente se a gente tiver um caso mais atípico, em que o ativo com maior rentabilidade é o ativo com menor desvio padrão, né? É o que a gente acabou de ver agora há pouco, tá? Aqui só ilustrado num gráfico um pouquinho mais bonito. Nesse caso, tá? A carteira de ativos para a qual o desvio padrão é zero é uma carteira de ativos que tem rentabilidade superior à dos dois ativos, né? Então esse daqui é um caso que dá para fazer algum tipo de milagre, né? E é aquele caso que, como eu falei para vocês, se todo mundo enxergar, né, a mesma combinação de desvio padrão e de rentabilidade esperada, todo mundo vai querer vender a descoberto o ativo 2, né, para fazer esse milagre, conseguir ter uma rentabilidade maior do que a dos dois ativos, né, com um desvio padrão igual a zero.
Agora vamos considerar o segundo caso, né, que a gente levantou. O que acontece com a carteira de ativos, né, o desempenho da carteira de ativos de nosso investidor, quando os dois ativos têm correlação linear perfeita, porém negativa. Tá? E o exercício é muito similar ao que a gente fez com correlação linear perfeita positiva, e portanto, para chegar ao resultado, eu vou deixar que vocês desenvolvam isso, né, que vocês partam dessa equação aqui que relaciona, né, a variância da nossa carteira de ativos com a rentabilidade esperada, substituam, tá? Se a correlação linear perfeita é negativa, agora a covariância entre os dois ativos vai ser um negativo do produto dos dois desvios padrões, tá? Bom, vocês substituam isso, vão fazer manipulações, mas muito parecidas mesmo com as que a gente fez quando a correlação linear era positiva e perfeita, e vão chegar a essa expressão aqui, né? A rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos vai ser dada por esse primeiro termo, que mais ou menos, tá? Esse termo aqui, né? R1 menos R2, dividido por sigma 1 mais sigma 2, que multiplica sigma R, né? Então, novamente, né, eu vou ter duas retas, né? O R vou ter duas retas relacionando R barra e sigma R, uma com inclinação positiva e outra com inclinação negativa. E se sigma R for igual a zero, tá? Se sigma R for igual a zero, eu consigo fazer sigma R igual a zero e obteria, tá, como rentabilidade esperada da minha carteira de ativos, essa fração aqui. Agora observem que essa fração aqui, R2 vezes sigma 1 mais R1 vezes sigma 2, dividido por sigma 1 mais sigma 2, é simplesmente uma média ponderada entre R2 e R1 com os pesos sigma 1 e sigma 2 respectivamente. Isso significa que quando o meu desvio padrão for zero da minha carteira de ativos, a rentabilidade dessa minha carteira de ativos necessariamente vai estar entre a rentabilidade máxima e a rentabilidade mínima, vai estar no meio do caminho. Tá? Então aqui a gente não precisa analisar aqueles dois casos, né? Aqui eu só tenho um caso sempre, né? Eu vou ter uma rentabilidade da minha carteira de ativos igual a uma rentabilidade média ponderada, né, entre os ativos, os dois ativos, tá? Claro, quando, né, eu tenho correlação linear, correlação perfeita, correlação linear perfeita e negativa entre os dois ativos, e eu quero fazer com que o desvio padrão da minha carteira de ativos seja igual a zero, né? Então, esse caso aqui então é ilustrado por esse gráfico, tá? Então, quando eu tenho correlação linear perfeita e negativa, vai acontecer isso, eu consigo uma carteira de ativos com risco nulo, né? Que vai ter uma rentabilidade intermediária entre a rentabilidade mínima do ativo com menor rentabilidade e a rentabilidade do ativo com maior rentabilidade. Tá? Nessa carteira de ativos aqui, eu vou combinar os dois ativos, né, em quantidades positivas. Então, eu não vou ter nem W maior do que 1, nem W menor do que 0. Né? Novamente, né, um investidor racional que goste de menos risco e maior rentabilidade, ele vai optar por operar, né, no ramo positivamente inclinado dessa curva aqui, né, desse par de retas, tá? Bom, aqui na sequência, tá? Aqui só uma revisão, então o que nós havíamos visto, né, se o coeficiente de correlação linear for igual a 1, né, eu tenho correlação linear perfeita igual a 1 e positiva, né? As nossas possíveis combinações entre rentabilidades e o padrão vão ser representadas por duas semirretas, né? Uma que passa pelos dois ativos, tá? Aqui eu tenho o ativo 1 com maior rentabilidade que o ativo 2, ela vai passar por esses dois ativos, até que ela bata, né, no eixo vertical, e lá ela vai refletir, né, continuando, né, refletida novamente à direita, né? Bom, mas o que é interessante aqui é se eu for agora reduzindo, né, o coeficiente de correlação linear, então eu passo a ter uma correlação linear imperfeita. Por exemplo, passei meu coeficiente de correlação linear a meio, eu começo a formar uma convexidade voltada
para o eixo vertical, a gente já havia feito simulação numérica com isso, né? E quando, né, eu atinjo, né, um coeficiente de correlação linear igual a -1, eu posso ter uma correlação linear negativa e perfeita, eu chego naquela situação em que consigo, né, risco zero com rendimento intermediário, tá, entre os rendimentos dos dois ativos. Bem, agora vamos considerar, né, o nosso terceiro caso, né? Esse eu vou fazer com vocês e ele é mais simples um pouco, tá? Que é o caso no qual um dos ativos não tinha risco, né? Um dos ativos não variava, um dos ativos, a rentabilidade deles era um valor garantido, né? Bom, então vamos assumir que o ativo 2 seja o ativo livre de risco, tá? Então o desvio padrão do ativo 2 é igual a zero, tá? Mas se o desvio padrão do ativo 2 é igual a zero, a covariância, né, entre o ativo 1 e o ativo 2 também tem que ser igual a zero. Então, vamos substituir, né, esses dois, né, essas duas igualdades, né, naquela nossa equação, né, que relacionava a variância da nossa carteira de ativo com a rentabilidade esperada da nossa carteira de ativos, né? Então, eu vou ter aqui sigma r ao quadrado é igual a, então quem está multiplicando r ao quadrado aqui no numerador, 2 sigma 1, 2 desaparece, porque sigma 1, 2 é igual a zero, sigma 2 ao quadrado desaparece, eu fico só com sigma 1 ao quadrado, dividido por R1 menos R2 ao quadrado, que multiplica R ao quadrado, menos duas vezes R2 sigma 1 ao quadrado continua, né? Tá certo? R2 sigma 1 ao quadrado, tá? Mais R1 sigma 2 ao quadrado vai embora, porque sigma 2 é igual a zero. E R1 mais R2 sigma 1, 2, sigma 1, 2 também vai embora, porque sigma 1, 2 é igual a zero. Então fica só R2 sigma 1 ao quadrado, dividido por R1 menos R2 ao quadrado. Vezes R barra. Mais. Opa, fiz errado aqui. Mais o terceiro termo aqui, né? Então só vai ficar quem? R2 ao quadrado vezes sigma 1 ao quadrado, porque aqui esse sigma 2 ao quadrado vai ser igual a zero, sigma 2 é igual a zero, e esse 2R1, R2, sigma 1, 2 também vai ser igual a zero, porque sigma 1, 2 é igual a zero. Então fico aqui só com R2 ao quadrado, sigma 1 ao quadrado, dividido por R1 menos R2 ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui é colocar sigma 1 ao quadrado dividido por R1 menos R2 ao quadrado em evidência. E o que vai sobrar vai ser R ao quadrado menos 2R2 mais R2 ao quadrado. Isso daqui é um quadrado perfeito, né? Isso daqui simplesmente é R menos R2 elevado ao quadrado, né? Então, eu chego a sigma R elevado ao quadrado é igual, né, a sigma 1 quadrado dividido por R1 menos R2
também elevado ao quadrado, vezes R menos R2 elevado ao quadrado. Bom, novamente, né, a solução disso aqui implica, eu posso tirar os quadrados dos dois lados, eu vou ficar com σ1 R1 menos R2, que multiplica R menos R2, vai ser igual a mais ou menos σr. Eu vou ficar com, eu posso passar σ1, dividir por σ1 dos dois lados, multiplicar por R1 menos R2 dos dois lados, eu vou ficar com R menos R2 igual a mais ou menos R1 menos R2 dividido por σ1 vezes σr, ou, finalmente, né, R igual a R2 mais ou menos R1 menos R2 dividido por σ1 vezes σr. Bom, e aqui a gente pode pensar, né, em duas possibilidades novamente, né, que dizem respeito à comparação de R1 e R2. Né? Então imagine em um caso que R1, né, o caso talvez mais razoável aqui, que R1 seja maior do que R2. Tá? De fato, a maioria dos livros textos já contempla apenas essa possibilidade. Tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho nossa folha para aproveitar um pouquinho o nosso espaço. Né? Vamos fazer um gráfico aqui, eu vou ter aqui desenhar a linha reta horizontal marcando, né, o nosso desvio padrão, a linha vertical a rentabilidade esperada. Então nós estamos assumindo, né, que σ2 seja igual a zero, tá? Então eu vou ter, por exemplo, um R2 como esse aqui, tá? O ponto correspondente ao ativo 2 está sobre o eixo vertical, porque σ2, por hipótese, é igual a zero, né? E vamos imaginar que o nosso R1 esteja em um ponto, o nosso ativo 1 esteja num ponto como esse aqui, tá? Então, o nosso ativo 1, ele tem um σ1 igual a esse valor, e um σ2 e um R1, né? Então, igual a esse valor aqui, né? Então, como que vai se comportar, né? Essas duas retas, pegando o mais e o menos aqui, né? Bom, eu vou ter uma linha reta passando por R1 e R2, pelo ponto correspondente ao ativo 1 e ao ativo 2, né? Ela vai cruzar, vai tocar no eixo vertical exatamente no ponto correspondente ao ativo 2, né? E a partir daqui ela vai rebater e vai começar a cair. Isso quer dizer simplesmente o seguinte, né? Se eu quiser vender a descoberto o ativo com risco, né?
para investir no ativo livre de risco, tá? Eu vou estar fazendo um mau negócio, né? Porque entendendo a descoberta, o ativo com risco para investir no ativo livre de risco, eu perco rentabilidade, eu vou caminhar nessa linha reta descendente, eu vou perder rentabilidade e aumentar meu risco. Evidentemente, nesse caso aqui, né, o trecho relevante, né, da nossa hipérbole degenerada é a linha reta positivamente inclinada. Tá? No outro caso também vai ser, mas imagine agora que eu tenho um caso em que R1 seja menor do que R2. Antes de comentar esse outro caso, né, deixa eu só dizer, então o que, que deve acontecer, tá? No primeiro caso, R1 maior do que R2, só completando. O nosso investidor nunca vai vender a descoberto ativo com risco para investir no ativo livre de risco, tá? Mas ele pode ou, né, investir parte de sua riqueza no ativo com risco e parte no ativo de risco, ficando nessa região, né, entre o ponto correspondente ao ativo 2 e o ponto correspondente ao ativo 1, ou eventualmente ele pode vender a descoberto ativo livre de risco para poder investir mais no ativo com risco e ficando, né, então no ponto da semirreta ascendente, né, à direita do ponto correspondente ao ativo 1, né, ok? Então agora vamos ver a segunda situação, se eu tivesse um investidor com ativo com risco, com rentabilidade inferior ao ativo livre de risco, né? Então, imagine uma situação como essa aqui, por exemplo. Vamos desenhar aqui, né, o nosso eixo horizontal representando o desvio padrão, o nosso eixo vertical representando a rentabilidade esperada. Então, imagine que o nosso ativo com risco esteja em um ponto como esse aqui, tá? Então aqui está o nosso sigma 1 e aqui está o nosso R1. E o ativo livre de risco está aqui, ó. Aqui está o R2. Bom, o que vai acontecer, né? O nosso investidor, ele pode, né, combinar o ativo livre de risco com o ativo com risco, tá? Em uma situação como essa aqui. E esse trecho da linha reta corresponde ao trecho com sinal de mais aqui, né? Essa linha reta aqui, de fato, ela é a linha reta cuja a fórmula é R barra igual a R2 mais R1 menos R2 dividido por sigma 1, que multiplica sigma R. E a razão para essa linha reta ter inclinação negativa é que eu estou assumindo que R1 seja inferior a R2. Então, R1 menos R2 é negativo, que dá inclinação negativa para essa linha reta, né? Então, nesse trecho aqui, ele está investindo simultaneamente no ativo 1 e no ativo 2, tá? Nesse trecho aqui, abaixo do ponto do ativo 1, né, ele vai estar vendendo a descoberto o ativo 2 para comprar mais do ativo 1, está fazendo um péssimo negócio, ele está reduzindo ainda mais a sua rentabilidade esperada e aumentando o seu risco, né? Mas o que ele pode fazer, na verdade, nesse caso aqui, é vender a descoberto o ativo 1 para comprar mais do ativo 2, né? E nesse caso aqui, ele vai caminhar agora para uma linha reta. Como essa aqui, né? Nessa linha reta aqui, tá? A equação é R barra igual a R2 menos R1 menos R2 dividido por sigma 1, que multiplica sigma R, né? Então, a princípio, eu posso ter as duas situações, tá? Mas usualmente a gente vai trabalhar com a situação, né, em que nós vamos assumir que o ativo com risco, de fato, mais para frente, o papel desse ativo com risco vai ser o papel de uma carteira de ativos com risco, tá? E nós vamos assumir que vai prevalecer a condição de que o ativo com risco
ele tem uma rentabilidade esperada superior à do ativo livre de risco, tá? Nesse caso aqui, tá? Em qualquer caso, na verdade, né? Mas enfim, então assumindo que o R2 aqui seja o ativo livre de risco, essa fração aqui, R1 menos R2 sobre sigma 1 é chamado de índice de Sharpe. E ela é a razão, né, entre, né, quanto de excesso de rentabilidade, quanto de rentabilidade o ativo com risco dá em excesso à rentabilidade do ativo livre de risco, tá? E tá, o risco, né, em termos de desvio padrão do ativo com risco. Então é como se fosse assim, digamos assim, isso aqui é uma razão, rentabilidade adicional por unidade adicional de risco, né? Então a gente podia pensar esse índice aqui como um preço do risco, né? E o que é interessante, né, é que na nossa equação final, nessa equação aqui, né, na nossa equação final, aqui está o nosso índice de Sharpe, né? Na nossa equação final, a rentabilidade da nossa carteira de ativos, ela está pagando o mesmo preço de risco, né? Ela tem o mesmo índice de Sharpe que a rentabilidade do nosso ativo com risco, né? Por quê? Bom, enfim, vocês podem fazer a conta, né? Mas enfim, o fato é que eu vou aplicar o índice de Sharpe e é mais ou menos evidente, né? O que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o índice de Sharpe multiplicando pelo risco da minha carteira de ativos, né? Para dizer qual que vai ser o excesso de rentabilidade da minha carteira de ativos sobre ativos livre de risco, tá, ok? Bom, então a gente pode olhar esse resultado agora, né, no, na nossa apresentação aqui, colocado de uma forma mais elegante. Tá, aqui está o nosso resultado, né? E então aqui está o resultado que a gente chegou matematicamente, e eu tenho o gráfico aqui, tá? Só o gráfico, tá? Da situação em que o ativo arriscado, né, ele tem uma rentabilidade esperada maior do que o ativo livre de risco, né? Novamente, então, como a gente já tinha visto, né, o que vai acontecer? Eu vou ter novamente uma hipérbole degenerada, né? Essa hipérbole vai no nosso quadrante relevante, né, do lado relevante do nosso gráfico, ela vai degenerar em duas semi-retas, né? A semi-reta relevante para a decisão do nosso investidor vai ser essa semi-reta positivamente inclinada, no qual ou o nosso investidor ele investe parte de sua riqueza no ativo com risco, parte no ativo livre de risco, ou ele, né, ele vende a descoberto o ativo livre de risco para comprar mais o ativo com risco. Ele nunca vai fazer, nesse caso aqui, ele nunca vai fazer investir, tá? Vender a descoberto o ativo com risco para investir mais do que toda a sua riqueza no ativo livre de risco, porque se ele fizer isso, ele vai ter uma rentabilidade inferior à do ativo livre de risco e vai ter um risco maior do que o risco zero. Não vale a pena ele fazer isso, né? Bem, então de uma maneira geral, né, quando a gente vê esses casos degenerados, né, que degeneraram a nossa hipérbole, e quais eram esses casos, né? Quando os dois ativos eram perfeitamente correlacionados, seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo, ou quando um ativo era livre de risco. Em todos esses casos, aquela curva que era uma hipérbole, ela, né, degenerava em duas retas, né, dois segmentos de retas no nosso caso, porque a gente não está olhando, né, para o nosso gráfico à esquerda, né, com um desvio padrão negativo, que não faz sentido. Bom, e o que a gente viu, o que a gente argumentou, e parece muito óbvio, né, é que nesse caso aqui, o nosso investidor sempre vai se posicionar sobre, né, dessas duas semirretas, sobre a semirreta positivamente inclinada, a semirreta que dá uma resposta positiva, né, ao fato do nosso investidor assumir mais risco. Se ele assume mais risco, ele tem mais retorno, né? Na negativamente inclinada, se ele tem mais risco, ele tem menos retorno. Isso daqui não é desejável para um investidor com utilidade média variância e que acha que variância é um mal, né? Então, bom, a gente pode generalizar esse resultado, né, olhando da seguinte maneira.
eu vou chamar, tá? E mais para frente vai fazer mais sentido, né? Isso aqui. Vamos pegar o caso geral, tá? Não necessariamente meu coeficiente de correlação linear é 1, menos 1, ou não necessariamente, né? Um dos ativos não tem risco. Vou pegar um caso em que os dois ativos têm algum risco, o coeficiente de correlação linear não é exatamente igual a 1. Então, a nossa curva que relaciona rentabilidade esperada e desvio padrão, agora vai ser uma hipérbole, né, com a convexidade voltada para o eixo vertical, né, ou a concavidade voltada à direita, como vocês preferirem falar, né, e o que acontece? Essa hipérbole aqui ela tem um vértice, né, para baixo desse vértice, tá, ela vai fazer uma curva negativamente inclinada, no qual eu vou ter eu caminhando sobre essa curva, né, eu vou reduzir a minha rentabilidade e aumentar o meu desvio padrão. Reduzir rentabilidade e aumentar risco. Isso daqui, um investidor racional, com utilidade média variância, que se ele tem aversão a risco, não vai querer fazer. O nosso investidor racional com aversão ao risco vai querer ficar no ramo ascendente, né, dessa hipérbole, tá? Bom, eu vou chamar essa hipérbole como um todo de fronteira de variância mínima, tá? E o ramo ascendente dessa hipérbole aqui de fronteira eficiente, né? É a fronteira na qual o nosso investidor, né? Qualquer investidor racional com aversão a risco, né? Com preferência média variância, né? Ele vai querer se posicionar, tá? Bom, então com isso eu exauri tudo que eu queria falar com vocês, né? Desse modelo, né? Com dois ativos, tá? O próximo passo que a gente vai fazer no próximo vídeo é explorar um modelo agora com mais do que dois ativos, tá? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo.